Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem, tá? Vamos nos proteger devido a essa situação que nos encontramos. Infelizmente, não estamos juntos, né, pessoalmente, mas estamos aqui por meio do vídeo. Qualquer dúvida, como eu falei, entre em contato comigo pelo WhatsApp para a gente poder tirar as dúvidas, ok? Então, nós vamos a mais uma aula de arte hoje, tá? Cujo tema é as heranças indígenas. Mas antes de eu adentrar esse assunto, eu quero corrigir com vocês, desculpa, eu quero corrigir o exercício da aula anterior. Vocês lembram da aula anterior de arte, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos as três etnias formadoras da nação brasileira: o negro, o branco europeu, que é o português, e o indígena, tá? Então, nós vamos fazer a correção. Eu disse para vocês que essas 2 semanas nós iríamos corrigir ou por aqui pelo vídeo ou pelo WhatsApp, certo? Só que na próxima semana em diante, eu vou querer que vocês mandem a foto pelo meu WhatsApp para eu saber quem realmente está acompanhando a minha aula. Eu preciso ter essa organização, essa sistematização, para saber quem realmente está prestando atenção na minha aula, quem está acompanhando a minha aula, até como forma de avaliação, ok? Então vamos lá? Vocês lembram da aula que nós trabalhamos ano passado? Desculpa, semana passada, né? Nós estudamos que o Brasil é um país multicultural. O que é o Brasil? País multicultural? Multi quer dizer muitas, cultural, culturas, então muitas culturas. A nossa nação brasileira, ela é formada pelas heranças dos povos indígenas, africanos e brancos europeus, ou portugueses, como a gente fala, tá? Essas três etnias foram os principais elementos formadores da nossa nação brasileira. Tá certo? Nós falamos um pouco dos indígenas, falamos um pouco dos africanos, falamos um pouco dos portugueses, ok? Eu até conversei com vocês, assim, o choque, né, o início, quando o português chegou até as nossas praias brasileiras, que encontrou aqueles nativos todos nus, então foi um choque para ambas as partes. Um choque para os índios, porque estavam acostumados a viver livres, sem roupa, e um choque para os europeus, porque estavam acostumados a viver com aquelas roupas pesadas, né, referentes ao inverno europeu. Então, ali foi um choque. E com o começo, logo no comecinho, o relacionamento deles foi bem amistoso, né? Porque o branco, ele queria conquistar os indígenas, e como é que ele fez isso? Dando presente para os indígenas, como espelhos, como joias, e assim por diante. Com o passar do tempo, os portugueses, eles queriam mão de obra para poder trabalhar para eles, e aí eles começaram, então, a escravizar os índios, né? E aí começou o conflito entre eles, tá? E aí nós conversamos também que nessa época, nós tínhamos aqui mais de 5 milhões de tribos indígenas, né, de índios brasileiros. Infelizmente, hoje, nós não temos isso, né, porque a maioria foi dizimada, tá? Então, nós vamos fazer a correção da atividade que eu mandei para vocês. Essa atividade que estava no material da rotina 1, tá? Quem tem esse material, por favor, pegue essa atividade aqui de arte e vamos fazer a correção agora. Ok? Nós temos aqui, na primeira questão logo. Você conhece outras heranças culturais deixadas pelos povos indígenas que fazem parte do dia a dia dos brasileiros? E aí, vocês conhecem algum? Eu coloquei aqui essa questão é pessoal. Bem, eu conheço. Por exemplo, vamos falar das comidas. Eu gosto muito de tapioquinha, que é o beiju que nós falamos. Então, beiju é da origem indígena, tá? A farinha, que eu gosto demais, é da origem indígena. As palavras como jacaré, maracanã, jabuticaba, jabuti, é de origem indígena, tá certo? Os costumes, como eu falei para vocês, do banho, né? Nós que gostamos de tomar banho toda hora, principalmente quando está muito calor, nós pegamos isso da cultura dos indígenas. Então, eu era para vocês colocarem aqui nessa primeira questão o que vocês conheciam de heranças culturais indígenas que nós utilizamos no dia a dia, ok? Na segunda questão, eu queria que vocês explicassem
Como foi que a língua portuguesa tornou-se idioma do Brasil? Como é que foi? O que eu falei para vocês sobre isso? É porque, na época em que o Brasil começou a ser colonizado, vieram para cá os jesuítas, que nós vamos falar já já deles nessa próxima aula. Eles vieram para cá para catequizar, ensinar os índios, ou seja, eles imporam a língua portuguesa, né? Então, alguns indígenas não aceitaram se adaptar à cultura portuguesa e foram dizimados, mortos. E outros que ficaram se adaptaram à língua portuguesa aos costumes do português. E o que prevaleceu não foi a língua tupi dos indígenas, mas a língua portuguesa do branco português. Tá? Então, por isso é que se tornou oficial a língua portuguesa no Brasil. Ok? E a terceira questão, o Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. O que quer dizer multiétnico? Como eu falei para vocês, multi quer dizer muito, né? Muitas. Então, no caso, multiétnico quer dizer muitas etnias, né? Que fizeram parte da formação brasileira. Como eu falei para vocês, as principais foram os negros, que são os africanos, o branco português e os indígenas. Mas, com a colonização, vieram outros povos, como os italianos, franceses, árabes e assim por diante, tá certo? Mas os principais foram essas três etnias formadoras do povo brasileiro. Então, o Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira, ou seja, eu quero saber quais foram esses primeiros elementos, né? Esses três primeiros elementos eu até falei com vocês. Letra A, portugueses, africanos e imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. Letra B, imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes. Letra C, indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos. Letra D, os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo que foi aqui escravizado. Ou letra E, os africanos negros escravizados, os europeus, essencialmente italianos, holandeses e alemães, e os imigrantes árabes. Como eu falei para vocês, eu quero saber nessa questão aqui quais são os três primeiros elementos formadores, principais formadores da nação brasileira. A resposta certa é a letra D, os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos e os africanos que foram aqui escravizados. Ok? Quarta questão. Uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos. Olha, uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio de seu trabalho. Embora tenha sido trazida à força para o Brasil, boa parte de nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores oriundos desse povo, ou seja, valores que eles trouxeram para cá. Esse fragmento acima faz referência a que elemento étnico constituinte da população brasileira? Eu estou falando de quem? Eu estou falando dos imigrantes árabes? Eu estou falando dos africanos? Eu estou falando dos imigrantes japoneses? Ou eu estou falando dos indígenas? Qual a resposta correta? A, B, C ou D? A resposta correta é a letra B, os africanos. Tá certo? Então, pronto. Aqui nós finalizamos a correção do nosso exercício e nós vamos agora para a nossa aula. Como eu falei anteriormente, nós vamos hoje conversar um pouco sobre as heranças indígenas, tá? O que nós temos de herança indígena, tá certo? E principalmente sobre a sua religião. Tá? A sua religião. Eles eram monoteístas ou eles eram politeístas? Vocês lembram o que significa monoteísmo e politeísmo? Monoteístas são aqueles que cultuam, ou seja, acreditam em apenas um Deus, um único Deus. E politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses, tá? Então, espere só um instantinho para eu poder compartilhar com vocês a minha aula, para que a gente possa iniciar esse novo assunto, ok? Um instante. Ok. Espero que todos estejam enxergando aí a minha aula, os meus slides, tá? Observe aqui que no primeiro slide eu coloquei uma foto da tribo indígena, de uma tribo indígena,
tá? Observem bem, né, já que nós estamos falando de arte, observem bem os acessórios que eles usam, o corpo deles como é pintado, tá? Isso tudo é arte, tá certo? Então, nós vamos ver agora um pouco dessa arte indígena, tá? Ok? Tá, vamos lá. Eu acho que vocês conhecem esse estádio, né? Quem gosta muito de futebol conhece esse estádio. Essa foto retrata o Estádio Municipal Mário Rodrigues Filho, no Rio de Janeiro, conhecido popularmente como Maracanã, tá? Gente, Maracanã, para quem não sabe, é uma palavra de origem indígena que foi incorporada à língua portuguesa. Maracanã é o nome de um pássaro, tá? É o nome de um pássaro. Mas foi incorporada à língua indígena, à língua portuguesa, é de origem indígena e foi dado o nome a esse estádio, ok? Então, observem que nós temos aí uma palavra que nós utilizamos muito e que é de origem indígena. Principalmente, claro, aqueles futebolistas que gostam muito de futebol. Existem diversas palavras, gente, da língua indígena que foram incorporadas à língua portuguesa, como eu já tinha falado anteriormente. Nós temos o maracujá, que é a fruta, né, que faz suco. Nós temos o jacaré, nós temos a palavra Sergipe, temos a palavra Butantã. Para quem não sabe, Butantã é um órgão em que trabalha com soros, né? Soros, por exemplo, de cobras, tá certo? Que eles tiram o veneno da cobra para fazer o soro, né? O remédio para quem é picado de cobra. E também trabalha com outros animais, o Butantã, tá certo? Então, essas palavras são de origem indígena. E tem outras, tem o açaí, tem a jussara, tem outras palavras que fazem parte da nossa língua portuguesa e que são palavras da língua indígena, tá? E aqui também eu coloquei uma foto da arte indígena brasileira. Observem aqui que eu coloquei várias. Eu coloquei aqui alguns objetos, como urna funerária, como vasos, né? Coloquei também a foto dos indígenas aqui de costa, observem o corpo deles, como foi pintado. Algumas peças aqui também tudo de origem indígena, e que nós observamos hoje, que a gente acaba encontrando, porque faz parte da nossa cultura, tá? Os povos indígenas têm produzido grande diversidade de obras de arte, e que nós utilizamos. Muitas vezes a gente acaba comprando um objeto desse e não sabe que é de origem indígena. Então, nós vamos saber agora. Um dos elementos de maior destaque na arte indígena é a produção de peças de cerâmica. Eles fazem muitas peças de cerâmica, confeccionam, fabricam, tá? Como, por exemplo, vasos, potes, panelas e artes funerárias. Observem que os vasos, observe a figura, como elas são pintadas, como elas são bem feitas, tá? E observem aqui nessa última figura a urna funerária. O que é a urna funerária? Gente, a urna funerária ela é justamente um objeto, né, que é utilizado, uma espécie de vaso, né? Uma espécie de vaso utilizado para armazenar os ossos dos mortos. Geralmente não é os ossos mesmo, é as cinzas dos mortos, tá certo? Observe na figura de cada um desses vasos e dessa urna funerária. Essas figuras são chamadas de grafismos. O que quer dizer grafismos? Desenhos que podem ser figuras geométricas ou representar animais, tá? Observe aqui nas figuras que são figuras geométricas aqui, tá? E também nós temos figura de animal, como por exemplo, aquele vaso aqui nessa segunda figura, naquele vaso principal, nós temos a figura de um peixe, só que o peixe com a cabeça para cima. Então, os grafismos são isso, são desenhos que podem ser figuras geométricas ou representar animais. Tá certo? Então, gente, eles faziam muita arte e ainda fazem. Os poucos indígenas que sobraram ainda fazem muitas artes. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar nas bonecas carajás, tá? As bonecas carajás, os carajás, eles são um povo indígena que habita há séculos as margens do rio Araguaia, nos estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Entre os principais elementos da sua arte, eles fabricam as chamadas bonecas carajá, tá? Essas peças são produzidas com barro ou argila, e os principais passos da produção da boneca são a extração e a preparação de matéria-prima, a modelagem das figuras, a queima e a pintura das peças.
tá? Apenas as mulheres indígenas é que fazem a produção dessas bonecas, cujo modo de fazer tem sido transmitido por muitas gerações. Atualmente, gente, foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo IPHAN, tá? Reconheceu o modo de fazer as bonecas carajás parte integrante da arte nacional brasileira. Então, os indígenas, eles faziam muitas peças artísticas, muitas obras de arte. E hoje nós estamos vendo aí algumas delas, certo? A pintura corporal, como eu falei para vocês, a pintura corporal é a identificação de um povo, ou seja, por meio da sua pintura é identificado aquele povo, tá? De que tribo ele é, tá? E do papel de cada indivíduo no grupo. O próprio corpo serve de suporte, serve de tela para que essa obra seja produzida, tá? Observem aqui também, aqui no corpo dos indígenas, que nós temos muitos grafismos, né? Figuras geométricas. Então, são grafismos, ok? Então, não é aleatório que eles se pintam, não, tá? Essas figuras que eles acabam pintando no seu corpo é que identifica qual a tribo que eles fazem parte e qual a posição deles lá na sua tribo. O pajé, né, tem uma figura para o pajé, tem uma figura para o cacique e assim por diante, ok? Tem uma pintura para as mulheres guerreiras, tá? E assim sucessivamente, ok? Tá, nós falamos um pouco mais, falamos bem mesmo sobre os indígenas, né? Então, os contornos em geral, né, desses povos, eles não pintam apenas o corpo, mas eles pintam as mãos, ele pinta o rosto e assim sucessivamente, tá ok? Então, nós falamos um pouco da cultura indígena, nós vimos um pouco da sua arte, o que eles fabricam, são os vasos, né, são as urnas funerárias, eles fabricam peças artísticas, né, com palhas de coqueiro, palhas de bambu, e assim por diante, e o próprio corpo que serve de suporte para eles. E as figuras que eles costumam pintar são chamadas de grafismos, que são representados por figuras geométricas ou representando animais, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho, gente, do nosso branco português, as heranças europeias, tá? Como eu falei para vocês, na época da colonização, o branco português achava que os índios eram selvagens, ou seja, os índios eles não tinham uma língua ou não tinham uma religião própria, né? Eles não eram civilizados, como eles diziam. Então, eles acabaram pedindo para vir para cá um grupo de padres, a companhia dos jesuítas, tá? Os jesuítas foram os padres enviados para cá, para a colônia, responsáveis pela introdução de muitos elementos da cultura portuguesa, como a língua e a religião católica, ou seja, eles tinham a função de educar os índios, impondo a língua portuguesa para que eles pudessem aprender, e a religião católica. Vocês sabem que a religião católica ela é monoteísta, né? Assim como todas as religiões cristãs. Ela é monoteísta, ou seja, ela acredita em apenas um Deus. E na época em que os portugueses chegaram aqui, eles observaram que os indígenas eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Tinha um deus para cada coisa. Tinha o deus da lua, o deus do sol, o deus da mata, o deus dos rios e assim por diante. Então eles tinham vários deuses. Por isso que a religião deles era politeísta e eles e eles não aceitavam de maneira nenhuma que continuasse com essa religião politeísta, tá? Então, é uma religião monoteísta, eles acreditavam em apenas um Deus. Para disseminar esses valores, os jesuítas utilizaram elementos da arte, como música e teatro aos nativos, ou seja, para impor a língua portuguesa, para que os indígenas pudessem aceitar e entender, compreender a língua portuguesa e a religião católica, eles utilizaram os elementos da arte, como a música e o teatro aos nativos. Eles ensinaram músicas e eles ensinaram aos nativos como atuar numa peça teatral, tá? Então, os jesuítas trouxeram também para nós a música e o teatro. Dentre esses estilos teatrais, ou seja, as peças teatrais, destacou-se os autos. O que eram os autos?
eram justamente peças teatrais encenadas, geralmente em um único ato, ou seja, não eram. Hoje nós vimos na nossa cultura, a quem já assistiu peça teatral, que tem várias cenas que acontecem, assim como nas novelas, tá? Mas naquela época, eles apenas encenavam uma única cena, que era justamente os áudios. Toda a história ocorria em apenas uma cena, tá? Então, esses autos, que eram peças teatrais encenadas geralmente em um único ato, apresentavam sempre uma mensagem moral e abordavam temas religiosos por meio de uma linguagem simples, tá? Ou seja, toda a sua peça teatral abordava a religião, abordava o cristianismo, né? Abordava como era que Deus, o que foi que Deus fez, como era que Deus tinha criado o mundo, falava sobre Jesus também, né, sobre o nascimento de Jesus e a morte de Jesus, e falava também sobre o paraíso e o inferno, tá? Então, as peças teatrais dele geralmente abordavam temas religiosos em uma linguagem simples para que os indígenas pudessem entender, ok? E aqui no nosso último slide, nós temos o momento do ensinamento dos jesuítas para com os índios. Observe aqui que nós temos dois jesuítas, um está de joelhos, com a Bíblia na mão, e o outro, com certeza, está ensinando, né, os indígenas, ou a língua portuguesa, ou ensinando como é que eles devem ensinar no alto, que é a peça teatral que eles ensinavam, né, que eles atuavam, e assim por diante. Observem aqui também nessa tela que nós temos aqui a cruz, que justamente a religião católica, né, utiliza, né, o símbolo da religião católica, que é a cruz. Então, eles estavam justamente ali impondo. Eu digo que eles ensinavam, mas na verdade eles estavam impondo a língua portuguesa e a religião católica. Ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada. Façam as minhas atividades, assistam minhas aulas e qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo por meio do WhatsApp. Tá bom? Obrigada por tudo. Até a próxima aula.